Caros irmãos, queridas irmãs, desde domingo passado, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Mateus. Portanto, estamos na Semana Santa, na última semana de Jesus, antes da sua morte. No domingo de Ramos ele entrou em Jerusalém, foi aclamado pela multidão, e agora São Mateus narra esses embates, esse conflito, essa tensão crescente entre Jesus e as autoridades dos judeus. Assim como no domingo passado, o Evangelho começa dizendo: naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Geralmente, o Evangelho começa dizendo: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Ou seja, Jesus está falando com aqueles que o seguem, com aqueles que acreditam nele. Mas, no Evangelho de domingo passado e no deste domingo, Jesus está falando justamente com aqueles que não acreditam nele, que o rejeitam, com aqueles que estão, inclusive, tramando a sua morte. Por isso essa tensão vai ficando cada vez maior. E nós podemos perceber também que este é o terceiro domingo no qual nós escutamos uma parábola que tem a ver com vinha. Domingo retrasado, aquela parábola do proprietário, do patrão, que sai de madrugada para contratar trabalhadores para virem trabalhar na sua vinha, de madrugada e outras tantas vezes durante o dia. No domingo passado, o pai que chama os dois filhos para trabalharem na vinha, o primeiro diz: não vou, mas depois vai. O outro diz: vou, mas depois não vai. E Jesus estava falando justamente com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Prestavam um culto exterior, mas não um culto interior. Não adoravam verdadeiramente a Deus, porque não faziam a sua vontade, não acreditavam em Jesus, o Filho de Deus. Então, por isso Jesus diz: esses são como aquele filho que diz sim, mas depois faz outra coisa. E hoje também, o Evangelho, a parábola contada por Jesus, tem a ver com a vinha. Então, 3 parábolas sobre vinha, uma depois da outra. Sempre agora nesse contexto, daqui até o final do ano litúrgico, de Jesus nos últimos dias de sua vida mortal aqui neste mundo. E Jesus se inspira, se baseia no cântico da vinha de Isaías, que nós escutamos na primeira leitura, para contar essa parábola. Então, se nós vamos lá à primeira leitura, o profeta Isaías, no capítulo 5, portanto, é o primeiro Isaías. O livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes: o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías, que correspondem ao período antes, durante e depois do exílio da Babilônia. E o profeta Isaías então diz assim: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio, que é uma torre de guarda, e construiu um lagar para amassar as uvas e fazer vinho. Esperava que ela produzisse uvas boas. Então houve todo um investimento
né? Aquele proprietário de vinha fez todo o investimento, gastou tudo do bom e do melhor naquela sua produção de uva, mas produziu uvas selvagens. Claro que, então aqui Deus está falando dessa história de amor entre ele e o povo de Israel, que é uma história de amor não correspondido. Produziu uvas selvagens, ou seja, aquela atitude de rebeldia do povo contra Deus. Um povo de cabeça dura que não corresponde ao amor de Deus. Então Deus pergunta: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Isso nos lembra os impropérios, as lamentações do Senhor que nós cantamos na Sexta-feira Santa durante a adoração da cruz. Meu povo, que te fiz eu, diz-me em que te contristei. O que mais eu podia ter feito por ti e não fiz? Responde-me. Em que foi que eu te faltei? Que mal eu te fiz? O que mais eu podia ter feito? Esse é o questionamento que Deus faz. Porque o meu povo é ingrato. Então é uma história de amor não correspondido. Deus nos ama e nós não o amamos como ele merece ser amado. Nós não correspondemos ao seu amor. São Francisco de Assis, que foi um grande santo e por isso mesmo era muito humilde, porque não há como ser santo sem ser humilde, né? A humildade é a raiz da santidade. Mas ele dizia assim: eu tenho consciência de que se Deus tivesse dado a outros as mesmas luzes, as mesmas graças que deu a mim, certamente teriam feito mais progresso do que eu. Nós somos tentados a pensar que São Francisco falava assim por modéstia, né? Mas em todo caso, vejam que se o próprio São Francisco de Assis percebia, sentia que ele não correspondia à altura, que dirá nós, né? Então, se ele diz que se Deus tivesse dado a outro as mesmas graças, outro teria feito mais progresso na santidade, o que dirá nós? Então Deus faz essa pergunta: eu investi tudo, eu fiz tudo, eu amei o meu povo, eu protegi o meu povo, eu conduzi o meu povo, alimentei o meu povo. Como lá na Sexta-feira Santa, Deus diz, né? Eu te plantei uma vinha, bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Ou seja, nós pagamos o amor de Deus com ingratidão, com rebeldia, com desobediência, com ofensas, com pecados. Como nós estamos aí no primeiro Isaías, ou seja, antes do exílio, Deus diz: o que é que eu vou fazer agora? Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Ou seja, a minha vinha será devastada, será destruída. O meu povo será levado para o exílio, já que eles não sabem reconhecer o que eu faço por eles. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as chuvas derramar, as nuvens derramar a chuva sobre ela. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis iniquidade.
esperava obras de bondade, esperava frutos de justiça e eis injustiça, esperava obras de bondade e eis iniquidade. Então é assim que nós pagamos a Deus o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Ora, se Deus nos alimenta com a sua palavra, se Ele nos dá os sacramentos, então, Ele põe adubo em nós, Ele faz investimento em nós, nós temos que corresponder. Santo Agostinho dizia: Deus te criou sem ti. Claro, você não existia, então Ele te criou sem ti, mas Ele não pode te salvar sem ti. Ele fez tudo o que Ele podia, tudo que estava ao seu alcance, fez muito mais do que nós merecemos. Até a oração coleta da missa de hoje diz, que Deus, no seu imenso amor, nos dá muito mais do que nós merecemos ou pedimos. Mas Ele precisa da nossa correspondência, da nossa cooperação. Ele não pode fazer tudo, precisa da nossa adesão pela fé. É pela fé que nós recebemos o amor de Deus. Se você ama muito uma pessoa, mas aquela pessoa não acredita que você a ama, apesar de todas as demonstrações, de todas as provas, ela não se sente amada, porque ela não acredita. Quando eu acredito, quando eu tenho fé, então eu me torno capaz de receber o amor. E daí eu tenho que, o mesmo São Francisco de Assis dizia: o amor não é amado. Ele nos ama e nós não correspondemos. Então Jesus, ainda São Paulo, diz: olha, se ocupem daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, justo, amável, honroso, virtuoso. E nós gastamos tanto tempo com coisas que não são edificantes, não são virtuosas, não nos acrescentam nada, ou às vezes até com aquilo que ofende a Deus. Então Jesus, quando começou a contar essa parábola, os seus ouvintes, que conheciam muito bem o profeta Isaías, logo perceberam que Jesus estava baseando a sua parábola lá no Cântico da Vinha de Isaías. Só que Jesus, adapta. Então ele diz: do mesmo modo foi plantada uma vinha, etc., com todo cuidado, e o dono da vinha arrendou a vinhateiros para entregarem a ele os frutos no tempo oportuno. E daí, quando chega o momento, ele manda os empregados, e os empregados são espancados, são assassinados, apedrejados. Aqui Jesus fala dos profetas. Os profetas que Deus mandou e que foram também eles rejeitados. Finalmente ele manda o filho, e também ao filho eles matam. É interessante a pedagogia de Jesus, porque ele faz com que os próprios sumos sacerdotes se acusem a si mesmos. Como lá no caso do rei Davi, quando Davi quis ficar com a mulher de Urias. E ele então manda que coloquem Urias logo na frente no campo de batalha para que ele morra, e então Davi se case com a mulher dele, que foi mãe de Salomão. E o profeta Natã tem que denunciar o pecado do rei. Mas como é que o profeta Natã vai fazer? Imagine só apontar o dedo para o rei e dizer que o rei está errado. Então Natã vai e conta uma história. Diz: olha, tinha 2 homens. Um muito rico, que tinha um rebanho, tinha família, e o outro muito pobre, que só tinha uma ovelhinha. E quando esse rico recebe uma visita, ele vai,
rouba a ovelhinha do pobre para sacrificá-la, para matá-la e dar de comer aos seus convidados, aos seus hóspedes. O que o senhor acha disso? O rei Davi, indignadíssimo, diz: mas que homem cruel, que homem indigno, me diga quem é esse homem que eu vou mandar matá-lo. E o profeta diz: este homem és tu. Foi o que você fez, matando Urias para ficar com a mulher dele. Então Jesus faz a mesma coisa, ele conta a parábola e diz assim para os sumos sacerdotes: o que vocês acham que o dono da vinha deve fazer com esses vinhateiros quando ele voltar? E eles respondem: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Ou seja, eles mesmos estão se condenando, e dizendo o que é que Deus deve fazer com eles, cujos pais mataram os profetas e eles agora tramam a morte do filho. E Jesus diz: por isso o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Assim Jesus fala da igreja dos pagãos, ou seja, a igreja católica. O sentido mais literal dessa expressão igreja católica é Assembleia Universal, que é uma expressão inclusive usada por São Paulo. A igreja católica é uma assembleia universal, ou seja, agora não só os judeus, mas também os pagãos, os gentios, pela fé em Jesus, se tornam membros do povo de Deus. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Então, tudo isso serve para nós como um exame de consciência. Se eu tenho correspondido ao amor de Deus por uma vida santa, se eu tenho amado a Deus de verdade, e daí a gente se lembra de novo, Quem me ama de verdade, guarda a minha palavra. Quem me ama de verdade, cumpre os meus mandamentos. Quem me ama de verdade, faz a minha vontade. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu desobedeço, se eu não o respeito, se eu não o temo, se eu não faço a sua vontade. Eu tenho produzido os frutos, Deus tem investido em mim. E a quem muito se dá, muito será cobrado. Quanta gente no mundo não conhece o Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a sua palavra. Quantas vezes nós já escutamos tantas passagens do Evangelho que até às vezes, quando o padre começa a ler o Evangelho, a gente pensa assim: nossa, mas de novo essa parábola, de novo esse Evangelho, eu já escutei tantas vezes. Nós temos os sacramentos, são esses excessos de amor de Deus por nós. Pois é, eu me fiz homem, eu vivi entre os homens, eu me deixei pregar na cruz, eu morri, eu ressuscitei, eu me fiz presente permanentemente na Eucaristia, eu me faço pão, atualizo, renovo o meu sacrifício em cada Santa Missa. O que mais eu podia ter feito? Deus nos diz: o que mais vocês queriam que eu fizesse para demonstrar o meu amor? Vocês têm tudo. É que vocês não aproveitam. É que vocês não correspondem. Então a gente se lembra daquilo que Jesus diz lá no Evangelho de São João, durante a última ceia: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir fruto. Um fruto doce, não uvas selvagens, não rebeldia, mas obediência. Então vamos pedir a Jesus que nós aproveitemos, nós tiremos proveito de todo esse investimento que Ele faz em nós, de todas as graças que nós recebemos, de todas as luzes que nós recebemos, que nós não recebamos em vão a graça de Deus.
Porque muito nos é dado, então muito nos será cobrado. Nós não podemos diante de Deus depois dizer, eu não sabia, né? Alegar ignorância, ou que Deus não tenha feito o suficiente a parte dele. Deus não pode fazer tudo, porque exige a nossa liberdade, exige o nosso consentimento, o nosso sim. Então que Ele nos ajude a corresponder melhor ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. E a que nós então produzamos frutos, os frutos que Ele espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.